que você está prestes a descobrir não tem a ver com força de vontade, nem com ignorar o que sente, nem com fingir que está tudo bem quando, na verdade, não está. Também não se trata de impor uma atitude positiva forçada ou de lutar contra cada pensamento negativo que aparece na sua mente. A verdadeira chave para que nada nem ninguém te afete nunca mais está em algo muito mais profundo. Algo que a maioria ignora porque prefere buscar soluções no exterior, sem perceber que a única mudança real acontece de dentro. Você sente, mas nem sempre sabe por quê. Às vezes, algo tão pequeno parece te derrubar. Um comentário, um olhar, uma mensagem ignorada, e você pensa, por que isso me afeta tanto? Porque eu me desestabilizo com coisas que racionalmente não deveriam ter tanto peso assim. A resposta não está fora, nunca esteve. O que te abala não é o que o outro faz, é o que isso toca dentro de você. Você não está reagindo ao mundo, está reagindo à sua frequência. E isso muda tudo, porque enquanto você acreditar que a origem do seu sofrimento está no outro, você seguirá preso ao comportamento do outro, à palavra do outro, à validação do outro. Mas quando você entende que a sua vibração é o campo onde tudo se projeta, começa a surgir uma liberdade, uma força silenciosa que não depende mais do externo para existir. Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Isso não é sobre culpa, é sobre consciência. Se algo te incomoda profundamente, é porque a frequência que está vibrando dentro de você encontrou ressonância naquele gatilho externo. É como se aquele fato, aquela pessoa, aquela situação tocasse uma ferida que ainda pulsa. Mesmo que você nem saiba que ela existe, o campo quântico é espelho. Ele devolve exatamente o que você emite, não o que você deseja. E quando você emite medo, insegurança, rejeição, raiva, o campo organiza as circunstâncias para que essas emoções possam se mostrar. Mas não para te punir. O campo não tem julgamento. Ele apenas responde. Ele organiza, ele reflete. E se você estiver vibrando em paz, nada do que está fora te tira dela. Porque a paz, quando é real, não depende do silêncio. Ela se sustenta até no meio do caos. Ela se ancora dentro. E tudo que vem de fora, críticas, ataques, rejeições, simplesmente escorrega. Não entra, não cola, porque não encontra campo para se prender. Nada lá fora te fere se você não estiver vibrando no mesmo nível da dor. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se você está na frequência 105.5, você não escuta o que está passando na 89.9. Você só capta aquilo que está alinhado com a sua emissão, com a sua vibração. E é por isso que tanta coisa deixa de nos atingir quando mudamos por dentro. Quando elevamos nosso campo, mudamos automaticamente aquilo que conseguimos perceber, aquilo que nos atravessa. A ciência já começa a explicar o que mentes como Jung intuíram há décadas. A neurociência mostra que nossa mente não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado, que o corpo responde a estímulos internos com a mesma força com que reage ao mundo externo, que cada pensamento repetido se torna uma trilha neural e cada trilha se torna um padrão, uma lente, um filtro que condiciona o modo como você interpreta tudo à sua volta. E se esse filtro estiver manchado por traumas, medos e memórias mal resolvidas, qualquer coisa do mundo real vai parecer ameaça, vai parecer pessoal, mesmo quando não é. Mesmo que o outro só esteja mostrando uma parte sua que ainda precisa ser olhada, cuidada, acolhida, tudo aquilo que te abala carrega um convite escondido, um portal para dentro. E a pergunta não é mais, por que isso está acontecendo comigo? Mas o que isso está me mostrando sobre mim? Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para a libertação vibracional. Porque enquanto você estiver reagindo no automático, será como um fantoche da frequência alheia. Mas quando você começa a observar seus gatilhos, com presença, algo dentro de você se separa. E essa separação é mágica, porque é nela que nasce o espaço entre o estímulo e a resposta. E onde existe espaço, existe escolha. É nesse espaço que você decide: vou reagir como sempre reagi ou vou sustentar a frequência da minha nova identidade, mesmo que o mundo inteiro tente me puxar de volta para o padrão antigo. Esse é o ponto de virada.
Quando você para de pedir que o mundo mude e começa a mudar a forma como você se posiciona energeticamente diante do mundo. E isso não é sobre se afastar de tudo ou se proteger de todos. É sobre escolher em que frequência você quer existir. É sobre decidir qual versão de você vai continuar emitindo sinais para o campo e qual versão você já está pronto para deixar morrer. Porque sim, algumas partes suas vão precisar morrer. A parte que implora por validação, a parte que revida para se proteger, a parte que se sabota para não ser rejeitada, a parte que se ofende com tudo porque ainda carrega a dor de nunca ter sido ouvida. Essas partes precisam ser olhadas com amor, não com culpa, porque elas nasceram da sua história, mas não precisam mais ser a sua identidade. Você pode escolher vibrar outra coisa agora. Pode escolher construir novas trilhas, novas respostas, novas versões, e essa escolha começa na consciência. Começa ao perceber que cada reação automática é um pedido inconsciente de cura. Você não está aqui para ser perfeito. Está aqui para lembrar que tem poder, que pode observar sua frequência sem se confundir com ela, que pode decidir elevar a sua vibração, não como fuga, mas como compromisso com a sua nova realidade. E se tudo isso está fazendo sentido para você agora, se algo em você está vibrando diferente, então você já não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. E isso muda tudo. O que mais nos incomoda nos outros costuma ser exatamente o que ainda não acolhemos em nós. Às vezes é sutil. Você olha para alguém e sente antipatia, repulsa, julgamento e nem sabe explicar por quê. Mas aquele incômodo tem um motivo, mesmo que sua mente racional não compreenda. Porque o campo quântico não responde à lógica, ele responde à vibração. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. E por mais desconfortável que isso soe à primeira vista, essa é uma das verdades mais libertadoras que podemos acessar. Porque no momento em que você entende que o outro é apenas um espelho, tudo se transforma. A raiva que você sente pelo jeito controlador daquela pessoa talvez revele sua própria dor de não conseguir se impor. O julgamento que dispara em você ao ver alguém preguiçoso talvez seja o espelho da sua repressão, da culpa que você sente quando tenta descansar. E aquela pessoa que vive se vitimizando pode estar te mostrando a parte sua que também queria ser acolhida, mas aprendeu a sobreviver se endurecendo. Nada é por acaso. O que te afeta lá fora tem raízes profundas aqui dentro. E o mais interessante é que quando você começa a observar esses espelhos com consciência, eles param de te ferir e passam a te revelar. O julgamento que antes era automático se torna uma pista, uma seta apontando para o que ainda precisa de luz. E é exatamente aí que o campo quântico entra como um grande aliado, porque tudo que está reprimido, tudo aquilo que você empurrou para debaixo do tapete, tudo que você fingiu não sentir ou não ser, continua vibrando, continua emitindo sinais para o campo. E o campo, com sua inteligência neutra e precisa, vai devolver essas frequências em forma de situações, pessoas, padrões e encontros que te provoquem, não para te punir, mas para te mostrar onde ainda existe separação entre quem você é e quem você acredita que precisa ser, entre o que você quer atrair e o que você realmente vibra. Esse efeito espelho é o maior presente disfarçado da vida. E ao invés de resistir a ele, julgando os outros ou tentando mudar o comportamento alheio, você pode começar a usá-lo como uma ferramenta de expansão. Quando alguém te irritar, se pergunte: o que exatamente está me incomodando aqui? E por que isso me afeta tanto? Onde dentro de mim existe essa mesma energia, mesmo que de forma reprimida, negada ou invertida? Talvez você não seja exatamente igual à pessoa que te provoca, mas está vibrando em polaridade com ela. E toda polaridade é um espelho. A autossuficiência exagerada, por exemplo, pode ser o espelho do vitismo. A agressividade pode ser o espelho da passividade.
E o orgulho pode ser o espelho da insegurança. Tudo está conectado, tudo vibra, tudo se revela. E quando você acolhe isso, quando você decide olhar de frente, sem máscaras, sem resistências, você começa a se libertar. Porque o outro deixa de ser um inimigo e passa a ser um mensageiro, um reflexo do que está pronto para ser integrado. Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que rejeitamos em nós, mas que continua agindo silenciosamente nos bastidores da nossa mente. A sombra não é o mal, ela é a parte não olhada. E enquanto você continuar culpando os outros por aquilo que sente, vai seguir criando realidades que reforçam a dor. Porque o campo quântico precisa espelhar o que você emite. E se você emite julgamento, escassez, culpa, comparação, isso é o que volta para você. Mas quando você começa a praticar a auto-observação vibracional, quando você decide olhar para o que sente sem tentar se corrigir, sem se culpar, apenas observando, você começa a dissolver o padrão. Porque tudo que é visto com amor começa a se transformar. E esse amor não é passivo, é uma escolha ativa de sustentar a frequência da verdade, mesmo quando ela dói. É uma decisão de parar de fugir de si mesmo e encarar com coragem cada reflexo que o mundo traz. E nesse processo, algo mágico acontece. Você começa a se sentir mais leve, mais inteiro. Porque a energia que antes era gasta em julgamento, resistência e defesa começa a circular, começa a fluir. Você para de se contrair e começa a expandir. E nessa expansão, você se torna mais receptivo, mais magnético, mais consciente do que está co-criando. É impossível vibrar em alta frequência enquanto você nega partes suas. A verdadeira elevação vibracional não acontece por exclusão, mas por integração. E o campo quântico responde com precisão à sua integridade, não à sua perfeição. Quando você se compromete com essa jornada de autoconhecimento vibracional, cada desconforto passa a ser um mapa, cada pessoa difícil, um professor, cada gatilho, uma chance de liberação. E isso não é sobre aceitar abusos ou normalizar comportamentos tóxicos. É sobre reconhecer que aquilo que o outro desperta em você pode ser um portal de cura. É sobre parar de terceirizar sua frequência, de entregar seu poder ao comportamento alheio. Porque quando você faz isso, está dizendo, eu só posso estar em paz se o outro for diferente. E isso te torna refém. Mas quando você entende o espelho, você inverte o jogo. Você assume a responsabilidade vibracional por tudo que sente. E isso não te torna culpado, te torna livre. Porque se é seu, você pode transformar. Você pode acolher, você pode transmutar. Essa é a verdadeira alquimia da manifestação. Não é mágica, é física, é consciência, é vibração. E se tudo isso está tocando algo aí dentro, se você lembrou de alguma situação, de alguma pessoa ou de algum padrão que se repetiu na sua vida, compartilhe aqui nos comentários uma frase que represente esse reconhecimento. Pode ser, eu vejo o meu espelho. Pode ser, eu integro a minha sombra. Pode ser, eu me reconheço em tudo. Escolha a que mais ressoar com você e escreve. Porque quando você declara a sua intenção de ver com consciência, o campo começa a se reorganizar imediatamente para refletir essa nova frequência. Tudo aquilo que você tenta controlar fora, geralmente é reflexo do que está em desordem dentro. Não é sobre o outro. Nunca foi. É sobre o que o outro desperta. E não existe nada mais provocador do que encarar esse espelho. Jung dizia que tudo que nos irrita no outro pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. E não é difícil entender por que essa afirmação assusta tanto, porque ela nos tira do lugar confortável da culpa projetada e nos coloca diante da verdade vibracional. Você está reagindo ao que ressoa em você, mesmo que você ache que não tem nada a ver. Mesmo que sua mente diga que você é diferente, superior ou mais consciente. A verdade é que seu campo energético está sendo acionado por algo que precisa de atenção. E o campo quântico não ignora essas reverberações.
ele amplia, ele devolve. O universo não se move por moral, ele responde por frequência. E tudo aquilo que você julga sem integrar vira padrão. Toda energia não resolvida se manifesta externamente como situação, como pessoa, como desconforto, e quanto mais você tenta se afastar do espelho, mais ele aparece. É como se a vida estivesse dizendo: olha de novo, agora com presença, agora com coragem, porque não se trata de ver o outro, mas de ver a si mesmo refletido nas rachaduras do outro. É um convite diário à autoconsciência, à reprogramação vibracional profunda, porque quando você entende que o julgamento que sente é uma extensão da sua própria dor não integrada, você começa a mudar o jogo. Você para de lutar com o que está fora e começa a se reconciliar com o que está dentro. Você percebe que aquela pessoa que te irrita por ser mandona talvez esteja te mostrando a sua dificuldade de impor limites, que aquela que se vitimiza demais esteja espelhando a sua dor reprimida por nunca ter podido pedir ajuda, e que o ego inflado do outro esteja revelando a sua carência de reconhecimento. E quanto mais você resiste a essa verdade, mais o campo devolve, porque ele não julga, ele não pune, ele apenas responde. O campo quântico é como um grande espelho inteligente, um reflexo da sua estrutura energética. Ele manifesta com precisão não o que você diz que quer, mas o que está vibrando, o que está escondido nos bastidores da sua consciência. E muitas vezes, o que está escondido são emoções que você aprendeu a enterrar, raiva que foi engolida, vergonha que foi negada, tristeza que virou ironia. Tudo isso cria densidade no seu campo, e essa densidade não some. Ela atrai. Atrai experiências, atrai pessoas, atrai situações que reforçam a programação vibracional de origem. É como se o universo dissesse: você vai continuar repetindo esse ciclo até enxergar o padrão por trás do incômodo. E é por isso que o que te irrita no outro nunca é sobre o outro. É sobre você, sobre partes suas que foram excluídas, rejeitadas, abandonadas. Partes suas que clamam por aceitação. Partes suas que clamam por aceitação, por integração, por amor. E enquanto você continuar tentando mudar o outro, ao invés de olhar para dentro, a realidade vai seguir sendo um eco, um looping, um reflexo interminável das suas feridas. Mas quando você decide acolher sua sombra, não como algo errado, mas como parte legítima de quem você é, a frequência muda. E quando a frequência muda, o espelho muda. As pessoas ao seu redor mudam, os conflitos cessam, porque a vibração que os sustentava em você já não está mais ativa. É nesse ponto que você deixa de ser refém do comportamento alheio e se torna mestre da sua própria energia, porque não importa mais o que o outro faz, importa como você ressoa com aquilo. Importa se aquela provocação ainda encontra espaço para te ferir ou se agora ela apenas passa, sem ecoar. Essa é a verdadeira liberdade. Não é controlar o mundo externo, é harmonizar o mundo interno. É reprogramar sua frequência vibracional para que ela deixe de atrair reflexos distorcidos. E isso só é possível com presença, com coragem, com disposição de olhar além do véu do ego e perguntar: o que é isso que me incomoda no outro e está tentando me mostrar sobre mim? Essa pergunta tem o poder de quebrar padrões que te aprisionam há anos. Tem o poder de dissolver julgamentos, comparações, rancores. Porque ela te coloca no lugar de autor da própria vibração e não mais de vítima das circunstâncias. Ela te mostra que toda a realidade externa é uma extensão holográfica do seu campo quântico. E que ao transformar o campo, você transforma a realidade. Esse entendimento, embora desconfortável no início, é profundamente empoderador. Ele exige uma nova postura diante da vida, uma postura de observador. Não passivo, mas consciente, porque observar com consciência é o primeiro passo para mudar qualquer padrão.
Quando você observa, sem julgamento, com curiosidade amorosa, você começa a identificar os gatilhos emocionais, começa a reconhecer as programações inconscientes que alimentam o espelho. E ao reconhecer, você já começa a desativar. É como se a luz da sua consciência dissolvesse a ilusão da separação. Você deixa de projetar a culpa fora e começa a integrar dentro. Você começa a ver o outro não mais como ameaça, mas como reflexo. E esse reflexo te cura. Porque tudo aquilo que é integrado deixa de ser espelho. Você não precisa mais da provocação externa para acessar o que está dentro. Você se antecipa, você sente, você transforma. E o campo quântico responde. É importante lembrar que isso não significa se culpar por sentir raiva, inveja, irritação. Essas emoções são humanas. Elas não te tornam menos espiritual, menos elevado, menos consciente. Elas são apenas sinais. Sinais de que algo dentro de você está pedindo luz. E quando você acolhe esses sinais com compaixão, ao invés de resistir, você abre espaço para transmutação. O espelho, então, deixa de ser algo que te persegue e se torna algo que te guia. Ele passa a te mostrar o caminho da expansão, da reconexão com quem você realmente é, além das máscaras, além das feridas. O que te irrita no outro pode ser exatamente o que você precisa para evoluir. E quando você entende isso, cada encontro vira portal, cada incômodo vira lição. Cada sombra do outro passa a iluminar uma parte esquecida em você. E nesse processo, você começa a lembrar da sua inteireza. Começa a se ver como um ser vibracional em constante reconfiguração. Começa a perceber que a realidade não está acontecendo contra você. Ela está acontecendo para você. Para te mostrar, para te curar, para te reconectar. Se tudo isso despertou algo aí dentro, se você lembrou de alguma situação, de alguma pessoa ou de algum padrão que se repetiu na sua vida, compartilhe nos comentários uma frase que represente esse reconhecimento. Pode ser, eu vejo meu espelho. Pode ser, eu integro minha sombra. Pode ser, eu me reconheço em tudo. Escolha a que mais ressoar com você e escreva. Porque quando você declara sua intenção de ver com consciência, o campo começa a se reorganizar imediatamente para refletir essa nova frequência. Você já percebeu que mesmo depois de entender que o outro é só um espelho, ainda assim você reage? Ainda sente raiva, medo, desconforto? E parece que tudo que você sabe desaparece naquele segundo em que algo te ativa? Isso acontece porque o corpo está mais habituado a reagir do que a escolher. E é aqui que entra a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar, de criar novos caminhos, novas respostas. Mas enquanto você não interrompe o padrão automático, ele vai seguir repetindo o que conhece. Reação não é escolha, é repetição. São circuitos neurais que foram reforçados ao longo da vida toda e que se ativam sozinhos toda vez que o gatilho aparece. E o mais curioso, não importa se o gatilho é real ou só parecido com algo do passado. Se ele se parece com o que te feriu, o cérebro vai reagir como se estivesse sendo atacado de novo. Esses caminhos automáticos de reatividade são como trilhas batidas na floresta da sua mente. E cada vez que você repete a mesma reação, mesmo que prometa a si mesmo que vai ser diferente, está fortalecendo ainda mais aquela trilha. Se o cérebro entende que é por ali que deve ir, que aquele é o caminho mais seguro, mesmo que te leve ao mesmo lugar de dor. Mas existe outra possibilidade. Existe a criação de novas trilhas, novos caminhos. E é aqui que sua liberdade começa a surgir. O primeiro passo é perceber com presença, sem julgamento. Observar a reação no exato momento em que ela surge. Respirar, sentir o corpo e então fazer a pergunta-chave. Eu preciso mesmo responder dessa forma ou existe outra rota? Nesse instante você abre uma fenda no automático e toda fenda no automático é uma oportunidade de reprogramação.
A ciência já provou que o cérebro não distingue o que você vive do que você imagina intensamente. Ou seja, visualizar uma nova resposta, sentir-se reagindo de forma diferente, praticar isso mentalmente, fortalece novos circuitos. É como ensaiar uma nova versão de você até que ela se torne familiar o suficiente para o corpo não entrar em alerta. E quanto mais você treina esse novo caminho, mais natural ele se torna. No início talvez pareça falso, forçado, artificial, porque o corpo ainda está viciado na química da reação antiga. Mas persista, porque o cérebro é moldável, ele pode aprender. E ele aprende por repetição, por intenção, por atenção. Você não precisa mais ser refém do impulso, você pode ser o criador da sua resposta. E essa é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver no processo de manifestação consciente. Porque quando você deixa de reagir em defesa e começa a responder a partir da estabilidade, a sua vibração se eleva e, com ela, sua realidade começa a se reorganizar. O campo quântico responde à sua nova assinatura energética. E não importa o quão difícil você acha que é mudar, o seu cérebro não está congelado. Ele é um sistema vivo, pulsante, em constante renovação. Mas ele precisa de direção, de clareza, de treino. A cada vez que você escolhe não explodir, não fugir, não se sabotar, você está esculpindo um novo caminho. A cada vez que você observa a sua mente sem se perder nela, você está construindo o músculo da consciência. E consciência é o espaço onde a transformação acontece. A estabilidade não nasce da repressão, mas da expansão. Não é sobre fingir que não sente, mas sobre permitir-se sentir com presença e, ainda assim, escolher uma resposta que reflita quem você quer se tornar. Isso é maturidade emocional vibracional. É sair da prisão da reatividade e entrar no domínio da criação. Porque reatividade é repetição do passado e criação é ancoragem no agora. Quando você reage, você está preso a memórias. Quando você escolhe, você está moldando possibilidades. E o que molda a sua vida são as escolhas que você repete. O que você pratica, você se torna. E se você pratica paz, você se torna a paz. Se você pratica presença, você se torna presença. Se você pratica amor, mesmo diante da dor, você se torna amor. E isso não é só bonito de dizer, é neurocientificamente verdadeiro. Estudos mostram que em poucos dias de prática consistente, novos caminhos sinápticos já começam a se formar. Em poucas semanas, esses caminhos se fortalecem e em alguns meses, aquilo que parecia impossível começa a parecer natural. Seu sistema nervoso se reorganiza, sua frequência se estabiliza, sua realidade se alinha. Você começa a responder diferente, mesmo sem perceber. A vida te testa, mas agora você responde como quem está no centro e não mais no caos. E é nesse ponto que você entende que estabilidade é uma escolha treinável, que sua vibração pode ser educada e que o seu campo quântico começa a te devolver versões da realidade compatíveis com essa nova estabilidade. Se essa parte do vídeo te lembrou de uma situação onde você percebeu a mudança de resposta dentro de você, ou se você está determinado a escolher uma nova trilha neural a partir de hoje, escreve nos comentários: eu escolho responder com consciência, ou meu cérebro cria novos caminhos. Declare isso para o campo, porque toda declaração vibracional, feita com intenção, é um comando energético que começa a ecoar imediatamente. Você pode entender tudo intelectualmente. Pode ter lido todos os livros, assistido a todas as palestras, feito 1000 cursos de espiritualidade, neurociência, manifestação. Pode saber citar os nomes mais complexos, as teorias mais profundas. E mesmo assim, nada muda. Porque o campo quântico não responde à lógica. Ele responde à frequência. E a frequência não é o que você sabe com a mente. É o que você vibra com o corpo. É o que pulsa silenciosamente no fundo da sua energia, mesmo quando você está dizendo outra coisa com a boca. E isso é um ponto essencial para quem está verdadeiramente comprometido com a mudança. A mente mente, mas a vibração revela. O universo não está ouvindo o que você diz, está sentindo quem você é. E quem você é em termos vibracionais é o somatório do que você pensa, do que você sente e do que seu corpo faz com essas informações. Não adianta pensar positivo se o corpo está em estado de alerta. Não adianta repetir afirmações se o coração está contraído.
Não adianta entender tudo se você não consegue sustentar a energia do que diz que quer, quando a realidade testa. É por isso que muitas pessoas se frustram com a manifestação, porque estão tentando mudar a realidade com palavras, mas sem mudar a frequência que essas palavras carregam. Estão pedindo abundância com a mente, mas vibrando escassez com o corpo. Estão pedindo amor, mas se sentindo indignas. Estão pedindo paz, mas alimentando tensão. O campo quântico não obedece à coerência do raciocínio. Ele responde à coerência vibracional. E coerência vibracional significa alinhamento entre pensamento, emoção e ação. É quando você pensa em algo, sente isso com o coração e seu corpo se comporta como se aquilo já fosse verdade. Isso é vibração limpa. Isso é comando energético puro. Isso é quando você não apenas deseja, mas se torna aquilo que deseja. Porque manifestação real não é alcançar algo lá fora, é encarnar isso aqui dentro. É ser a frequência daquilo que você quer experimentar. E ser exige presença, exige respiração, exige silêncio para perceber onde está o desalinhamento. Exige coragem para parar de fugir do corpo e começar a escutar o que ele está vibrando. Porque é no corpo que a frequência se ancora. A mente só repete, mas o corpo entrega a verdade. Se você está ansioso, o corpo está dizendo, não estou seguro. Se você está tenso, o corpo está dizendo, estou em guerra com o agora. E é essa frequência que o campo responde. Não importa o quão bonita seja a sua intenção, se ela não é acompanhada por uma sensação compatível. O campo capta a sensação, não a intenção. Por isso, a transformação verdadeira começa pela reconexão com o sentir, pela criação de uma base emocional estável. Por esse motivo, a blindagem vibracional não é sobre criar uma bolha artificial onde nada mais entra. É sobre desenvolver uma coerência interna tão forte que nada de fora consiga te desequilibrar. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de ser afetado por ele da mesma forma. E essa blindagem não é controle, é coerência. É quando você não precisa mais se defender porque não há mais incoerência entre o que você pensa, sente e faz. O mundo exterior para de ter tanto poder sobre você porque você passou a vibrar a partir de dentro. E aí, você começa a experimentar um fenômeno curioso. Situações que antes te tiravam do centro, agora não te abalam. Pessoas que antes te irritavam, agora te despertam compaixão. O que antes te fazia duvidar, agora te desafia a expandir. Porque você não está mais tentando convencer o universo com lógica. Você está se comunicando com ele através da vibração. Você se torna congruente. E congruência é poder vibracional. É quando você entra numa sala e a sua presença já manifesta, já transmite, já comanda. E isso não é algo que se finge, é algo que se sustenta, que se pratica, que se cultiva. E é exatamente por isso que o processo de manifestação consciente exige essa vigilância interna. Não para você se punir, mas para você se perceber. Para você poder ajustar o que for necessário para sustentar a vibração do seu eu futuro, no agora. Não adianta visualizar sua nova vida se você continua vibrando medo de perdê-la. Não adianta desejar uma nova realidade se você não consegue manter a vibração dela mesmo quando nada parece estar acontecendo. O campo quântico responde à consistência da sua frequência, não à coerência do seu discurso. A lógica pode mudar com o tempo, mas a vibração que você emite agora já está moldando as próximas experiências que vai viver. E quanto mais coerente você se torna, mais o universo começa a conspirar a seu favor, porque você deixa de ser alguém dividido, fragmentado entre o que deseja e o que sente. Você se torna inteiro, alinhado, frequencialmente blindado. E essa blindagem não é dureza, é estabilidade energética, é leveza ancorada. É quando o caos externo não desorganiza mais o seu campo interno. Quando os barulhos do mundo não abalam a sua frequência central. Quando você passa a ser o ponto de referência energético do ambiente e não mais um reflexo dele. Isso não significa que você nunca mais vai oscilar. Significa que você aprende a voltar mais rápido, a reconhecer quando saiu do centro, a lembrar de quem você está escolhendo ser, porque essa lembrança, essa reconexão, é o que mantém seu campo estável mesmo quando tudo parece instável. E esse é o maior segredo da blindagem vibracional. Saber voltar, saber respirar, saber observar o pensamento sem se perder nele, sentir a emoção sem ser engolido por ela. Escolher o corpo como templo da nova frequência, porque é no corpo que o novo começa a ser registrado. E tudo que é registrado com consistência começa a se tornar real. Frequência após frequência, sensação após sensação,
realidade após realidade. Se você sentiu que essa parte do vídeo te ancorou em alguma verdade sua, se você se reconheceu nesse chamado de coerência e está pronto para sustentar a vibração da sua nova realidade, escreve nos comentários: eu sou coerência vibracional, ou minha frequência é o meu comando. Assim você não só declara, como ancora essa energia com intenção e presença. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. E isso não acontece por acaso. Existe uma parte sua, mais profunda, mais sábia, mais conectada, que já entendeu que não dá mais para viver no modo reativo, tentando controlar o mundo exterior enquanto ignora o que vibra dentro. E é por isso que agora o convite não é para que você compreenda mais uma teoria, é para que você escolha, com o coração, assumir o controle da sua frequência. Porque no fim das contas, tudo que você experimenta no mundo lá fora é uma consequência daquilo que você sustenta energeticamente por dentro. O caos externo só entra quando encontra ressonância interna. O que desequilibra não é o que chega, é o que já estava instável e foi ativado. E é nesse ponto que você pode decidir: eu me torno observador ou continuo sendo marionete dos meus gatilhos? E talvez esse seja o instante em que você finalmente compreende que autodomínio não é a rigidez, não é suprimir emoções, não é fingir que não sente. É ter espaço interno suficiente para permitir que tudo exista, sem que nada controle você. É poder olhar para o medo sem virar medo. É sentir a raiva sem agir com raiva. É reconhecer a dor sem se definir por ela. Isso é poder vibracional. Isso é maturidade energética. Isso é quando você deixa de ser um reflexo das circunstâncias e passa a ser o campo que influencia a realidade. Isso não se conquista com força, se conquista com presença, com escolha, com prática, com decisão de voltar para si toda vez que se perder no mundo. Se no vídeo anterior você já ancorou a técnica prática dos 17 segundos para elevar sua vibração, agora é hora de ir além, de sustentar, de estabilizar, porque não basta cessar a frequência, você precisa viver nela. E isso só acontece quando existe coerência vibracional entre o que você pensa, sente e faz. Quando sua mente, seu corpo e suas emoções começam a caminhar juntos na mesma direção. Isso começa agora, nesse instante, com um gesto, com uma escolha, com uma vibração que você ativa e envia para o campo ao declarar: eu sou a estabilidade que procuro fora. Ou ainda, eu sou o campo que transforma a realidade. Essas palavras não são só frases bonitas, são comandos energéticos. E quando você escreve, você ancora. Quando você vibra, você cria. Então, se esse conteúdo tocou você, escreva nos comentários a sua frase de poder. Deixa que o campo ouça a sua escolha. E se quiser continuar nessa jornada de alinhamento e expansão, o próximo vídeo da série já está te esperando, com mais ferramentas, mais consciência e mais prática energética para você blindar sua frequência e manifestar a realidade que realmente quer viver. E se você pudesse atravessar qualquer tempestade sem ser arrastado por ela? Se pudesse observar o caos sem se perder nele? Como quem sabe que a verdadeira força não está em controlar o que acontece, mas em permanecer inteiro por dentro, não importa o que aconteça lá fora? No próximo vídeo, vamos explorar exatamente isso. Como dominar a arte de não reagir e manter sua paz intacta enquanto tudo ao redor se move, muda, se desfaz ou se transforma. Porque é aí que mora a verdadeira liberdade.